A pergunta que dá origem a este café filosófico, ela foi feita por um jovem de 18 anos, Etienne de la Boétie. Esses jovens, como Castro Alves, que escreve com essa idade o Navio Negreiro, ou Etienne, que escreveu este livro aos 18, são só para irritar a gente. Essa gente faz isso só para irritar, porque aos 52 não conseguiria pensar o que ele pensou, ele fez aos 18 e foi embora cedo. A proposta dele é a pergunta sobre o que nos seduz na servidão, o que nos seduz em obedecer, o que nos seduz em abrir mão da liberdade. Por que é que eu aceito obedecer? Por que é que eu deixo de ser autônomo? E eu sintetizei numa pergunta provocadora por título: servidões voluntárias e involuntárias, a quem nos entregamos depois de conquistar a liberdade. Vou começar fazendo uma situação, porque temos um público variado, pessoas com conhecimento em várias áreas. Etienne de la Boétie é um homem do século XVI francês, nasceu em 1530, morreu um pouco antes de completar 33 anos, morreu com 32 anos em 1563. Etienne de la Boétie escreveu várias pequenas obras e poemas, mas a mais importante é esta, Discurso da Servidão Voluntária, subtítulo da primeira publicação, Contra um só. Sua origem social é a burguesia da região do Périgord, a região do sul da França, a burguesia ilustrada renascentista. Ele é um humanista, tradutor de Plutarco, tradutor de Xenofonte, tradutor de Virgílio, falava grego e latim com fluência quase absoluta, escreveu sonetos amorosos, mas é conhecido por essa obra. Provavelmente a escreveu no primeiro ou segundo ano da Universidade de Orleans, a primeira grande universidade dessa região e a segunda em importância na França. O livro provavelmente foi terminado em 1549, ano que o Brasil se tornou um governo geral, ano que foi fundada a nossa primeira cidade, não primeira vila, que é Salvador, de onde eu acabei de chegar essa tarde. Fiquei pensando nessas ligações. Mas o livro só veio a ser publicado, depois de conhecido por muita gente, em 1574. O manuscrito permaneceu inédito, então, até que seus amigos, entre ele, Michel de Montaigne, 3 anos mais jovem do que ele e grande amigo, viesse a decidir a publicação, e para alguns, Montaigne pôs um dedo no texto também. Não temos como saber isso. A história não tem este recurso fabuloso da incorporação de espíritos. Se a gente pudesse que Montaigne baixasse em alguém e falasse se ele colocou o dedo ou não, nós não temos essa resposta. Montaigne foi amigo muito próximo de Etienne de la Boétie, sentiu sua morte brutalmente, e nós temos textos tocantes do Montaigne sobre Etienne. Um deles é a carta em que ele escreve ao pai, e ao final da carta ele diz: aos 32 anos, 9 meses e 17 dias, ele faleceu e se apagou a luz que me iluminava. Motivo da morte de Etienne, uma infecção, uma disenteria, coisa que hoje se resolveria com alguns remédios. Um pouquinho de Floratil matou um homem desse porte. Toda a história e toda a obra escrita tem historicidade. No caso, temos que lembrar que o momento que ele escreve o livro é o de grande avanço do poder real. E aí é que eu vou começar a fazer as relações com hoje. Não porque a história seja moral e sirva para mudar hoje, mas porque a história nos ajuda a entender a genética de processos. Francisco I, rei Valois Angoulême, que vai governar até 1547, o rei modelo da França renascentista, o rei que amparou Leonardo da Vinci no leito de morte. Leonardo morreu na França, nos braços de Francisco I, estava avançando sobre as liberdades regionais. E o principal elemento que vai levar a uma rebelião na região de Etienne de la Boétie é o avanço da unificação sobre o imposto do sal, chamado gabela, um imposto muito pesado sobre um produto essencial. Porque o rei queria estender este imposto, criar uma espécie de sal CPMF, um sal PF, sobre toda a França. E houve resistências. 2 panos de fundo, então, na nossa reflexão. O primeiro, a ascensão do poder real. E o segundo, o aumento de choques polares entre católicos e huguenotes, ou seja, católicos e calvinistas franceses. Etienne faleceu antes de ver o ponto máximo desse choque, que foi a noite de São Bartolomeu, um massacre de protestantes na França, e Etienne viu o início deste processo, polarização, e ele
neste momento, tenta atuar como diplomata entre os dois lados, cada vez mais afastados. Polarização, pensaria Etienne num documento com um grande político chamado Lotel, esvazia o debate, some a gradação. Porque a pessoa que polariza, e nós vemos isso hoje no Brasil, não admite o cinza, apenas o preto e o branco, e não pensa mais, apenas adjetiva. Apenas joga sobre o outro, você é adepto disso, você é um ladrão, você é adepto disso, você é das elites brancas. A polarização política é um defeito grave, é um ataque à ideia da reflexão e do raciocínio, ela qualifica, ela grita, ela pensa pouco, ela julga, e se vocês querem ver o risco da polarização política, lembrem que o país hoje mais polarizado se chama Síria, e a Síria está expulsando toda a sua população, que se joga no mar para fugir de um país que não conseguiu resolver seus problemas de polarização. Polarização é um defeito grave. Polarização não significa que a gente não possa ter opinião divergente, que é muito bom, mas que ninguém mais escuta ninguém. Boécy detestava essa polarização. Atuou como diplomata para aproximar os dois partidos. A família de Guise, os católicos, a rainha regente, depois com Henrique II, Catarina de Médici. Boécy atuou como regente em Paris. A reflexão dele foi associada com certo anacronismo, com o anarquismo e a desobediência civil. Os adeptos do anarquismo no 19, da desobediência civil com Turreau e também com Gandhi no 20, consideram Etienne seu ancestral. Há um pouco de anacronismo disso, mas a recepção da obra foi vasta. O cardeal Richelieu tentou ler a obra, custou a encontrá-la, achou-a com um livreiro de obras raras. Psicanalistas no século XX, como Wilhelm Reich, famoso discípulo de Freud, e Deleuze, e até Elias Canetti, que a minha geração lia muito, Auto de Fé, Prêmio Nobel de Literatura, usou no seu ensaio belíssimo Massa e Poder, uma referência a Etienne de la Boétie. Sem dúvida, ele influencia mais do que tudo seu amigo Montaigne, que morreria tão mais avançado em idade do que ele, mas sempre presente com esse método de argumentação clássica, com esse recurso que Etienne usa de nunca citar um rei contemporâneo, jamais falar da política da França, sempre falar de Júlio César, de Alexandre, de Xenofonte, que é mais seguro para ele.